O seu trabalho atual pode ser o maior investidor da sua mudança profissional. Só que a maioria das pessoas não usa o emprego assim. Trata ele como uma prisão. E aí o que acontece? Fica preso de verdade. Você tem bagagem e conhecimento suficiente para fazer algo diferente e você sabe disso. O seu problema não é competência. É que você não pode simplesmente largar tudo porque você tem contas, tem uma estrutura de vida e tem responsabilidades que precisa cumprir. E aí, quando você olha em volta, a única alternativa que parece existir é aquele salto no escuro. Ou seja, você pede demissão, reza para Deus, pro universo e torce para tudo dar certo. Nesse vídeo eu quero te mostrar um caminho diferente. Como que você consegue construir essa mudança agora, nos bastidores e sem precisar abrir mão do seu salário atual? Usando esse trabalho que você tá agora e quer sair como um financiador do plano para o lugar que você quer ir. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lauane, eu sou psicóloga e orientadora de carreira e eu acompanho pessoas que estão exatamente nesse momento. Tem clareza do que não querem mais, mas ainda não sabem muito bem como se mover com segurança. Então fica aqui até o final, porque eu vou te dar 5 movimentos práticos que você pode começar a aplicar já nessa semana. Existe um conceito que a gente usa na psicologia que explica por que a gente trava nesse trabalho, nesse lugar que a gente está e não gosta muito. E ele avalia o ajustamento profissional. E diz que o nosso bem-estar não depende só da área que a gente atua, mas também da correspondência, ou seja, da troca mútua que a gente sente entre o que a gente valoriza e o que o ambiente que a gente está nos dá em troca. E se segurança e previsibilidade financeira são critérios importantes para você agora, não tem nada de errado nisso. Mas é exatamente por isso que o seu sistema interno vai travar de qualquer ideia de mudança que pareça arriscada. O medo de faltar dinheiro não é falta de coragem, na verdade, é o seu critério de segurança dizendo: pera lá, calma que a gente está em risco aqui, vai acontecer alguma coisa que não está muito prevista. E o problema é que, para proteger essa segurança, você acaba deixando de lado um outro valor também muito fundamental, que é a sua realização, o seu espaço para você poder crescer e se desenvolver. E aí, quando esses dois entram em conflito, você entra num estado de deriva, que é você acaba não tendo energia para buscar algo novo e também não consegue mais engajar nesse lugar que você tá. Então, para isso, tem uma pergunta que eu sempre uso muito nos atendimentos que eu faço, que é justamente para ajudar a gente a entender melhor e pensar sobre isso, que é: se a sua empresa atual te oferecesse um aumento considerável hoje, mas com a condição de que você vai precisar fazer exatamente a mesma coisa que você faz agora pelos próximos 5 anos, isso te daria alívio ou aquela sensação de aprisionamento, de putz, parece que eu não quero fazer isso aqui por tanto tempo? Se a resposta for esse sufoco, né, de aprisionamento, o problema não é remuneração. E é aqui que a gente entende que a gente está realmente precisando fazer uma mudança de carreira. E se você sabe que precisa mudar e quer entender melhor qual o próximo passo e fazer isso com clareza, eu abri alguns horários na minha agenda para uma sessão diagnóstica. Essa sessão é individual e focada no seu momento de carreira. O objetivo é a gente traçar os próximos passos da sua mudança de forma segura. E se você quiser saber mais, o link para maiores detalhes está aqui na descrição. Agora, voltando aqui no nosso plano de ação, para a gente construir essa mudança de carreira sem precisar pedir demissão, sem chutar o balde, sem fazer coisa inconsequente, existem 5 movimentos que você pode, e se você quer mesmo mudar de carreira, você deve começar a fazer de forma discreta e gradual, mantendo o seu emprego atual. Ah, até rimou. Aqui eu falo de forma discreta porque é justamente uma coisa que você consegue fazer sem você precisar sair explicando para todo mundo o que você está fazendo e por que você está fazendo o que está fazendo. Então vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer, que você deve fazer, é mapear o seu custo real de transição. Então não é olhar para o mercado, é olhar para o seu próprio bolso. Coloca no papel todos os custos essenciais e adiciona uma margem para imprevisto. Aqui, normalmente, eu recomendo colocar uma margem de mais ou menos 20%. A partir desse número, o seu objetivo, enquanto ainda está empregado, enquanto você ainda tem essa estabilidade do emprego, é construir o que eu chamo de reserva de autonomia. O que acontece aqui? Ela precisa cobrir, no mínimo, 3 meses. Por quê? Porque a gente precisa contemplar que, dependendo do caminho que você escolher, pode rolar um período com uma renda menor do que a atual, ou um investimento em alguma ferramenta, curso, alguma coisa que não vai te dar esse retorno imediato.
É obrigatório ter essa reserva? Não é. Na verdade, todas as coisas que eu vou te falar aqui, nenhuma delas são obrigatórias. Mas eu aconselho isso fortemente para que você consiga se mover com paz de espírito no seu coração. Pode ser que você faça a transição de forma muito rápida e com salário equivalente ao atual. Excelente. Mas a reserva nunca vai ser uma coisa que você se arrepende de ter, que você vai falar, putz, não deveria ter guardado dinheiro. Então, o ideal aqui, na verdade, é ter de 8 a 12 meses do custo de vida, mas 3 meses é o mínimo que você precisa para agir sem pânico. A segunda coisa que você pode fazer é identificar suas competências de nível estratégico. Quando a gente passa muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente costuma achar que a gente só sabe fazer aquilo. E isso é uma ilusão que realmente o cansaço e a rotina vai gerando na gente. Então aqui você precisa olhar para sua bagagem de fora e separar as tarefas operacionais das suas competências de gerenciamento, suas competências estratégicas. Se você sabe negociar, otimizar fluxos, gerenciar prazos, resolver conflitos em projetos, essas habilidades têm valor em quase qualquer mercado. Então você vai fazer uma lista e entender como essas coisas se aplicam na área que você quer explorar. A terceira coisa é redesenhar o seu trabalho atual, o que a gente também costuma chamar de job crafting. Aqui você não vai diminuir a qualidade do trabalho que você entrega na empresa que você está, mas você vai mudar a forma como você gerencia o seu tempo e a sua energia. O que você consegue automatizar? Como pode delimitar melhor as barreiras para não se estender em reuniões que não são tão necessárias assim? O objetivo aqui é aumentar a sua eficiência para executar o escopo obrigatório com menos desgaste cognitivo, liberando algumas poucas horas na semana para você conseguir estudar e pesquisar um novo mercado, sem você precisar estender o dia até a exaustão. Um erro aqui é não querer fazer isso, porque pode parecer que você está ocupando o seu tempo sendo produtivo num lugar que você não quer ficar. Mas pensa comigo. Esse emprego é o financiador do seu próximo objetivo. Você vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Porque tudo o que você está aprendendo aqui para ser mais ágil e tudo mais, você consegue levar com você para outro lugar. Então, não tem perdas. A quarta coisa que você deve fazer é investigar o novo terreno sem a pressão da urgência. O que isso quer dizer? Usa o espaço de tempo que você organizou para fazer uma pesquisa mais ativa sobre a área ou o formato de trabalho que você deseja e faz isso de forma analítica. Então, você vai olhar para as vagas e profissionais que já estão posicionados nesse mercado e você vai entender quais termos eles usam, quais as principais dores que as empresas daquele setor estão enfrentando agora. Entender o mercado de destino antes de estar nele te permite ajustar o seu discurso para uma entrevista, para buscar cursos e mais conhecimentos, e também vai te ajudar a verificar se esse novo ambiente vai oferecer a correspondência que você está buscando. Lembra daquela pergunta do aprisionamento que eu fiz antes? É exatamente aqui que você vai checar se é exatamente isso que você quer ou se, putz, isso aqui também não combina, eu vou sair fora. A quinta coisa é fazer microvalidação prática, mesmo que de graça. Esse é o movimento que mais muda o jogo e é o que a maioria das pessoas vai deixando para depois por medo de errar. Eu acompanhei uma cliente que ela era advogada há anos. Ela era muito boa no que ela fazia. Passava para audiência, prazo todo dia, e sentia que aquilo não era o que ela queria construir para a vida. Ela odiava ter que fazer audiência. Então ela queria ir para uma área completamente diferente. Mas o medo de ainda não estar pronta travava ela de qualquer movimento. Então eu fiz um desafio para ela e falei: "Vamos colocar isso para rodar". Então, em vez da gente esperar estar tudo perfeito, a gente conseguiu fazer uma coisa muito simples, que é pegar o primeiro caso experimental de graça, só para testar se aquilo que ela estudou e aquilo que ela queria fazer funcionava na prática. E funcionou. Então, aquele caso experimental virou o primeiro cliente dela. O movimento não foi grandioso, de meu Deus, fazer uma venda super complexa. Foi pequeno, intencional, feito nos bastidores, enquanto o emprego dela ainda estava garantido, pagando o salário dela todos os meses. Para quebrar a inércia, você pode se colocar em movimento com um trabalho freela, um voluntariado ou um projeto piloto. Quando você tira essa cobrança de não poder errar nessa primeira fase inicial, você ganha duas coisas: um ambiente seguro para poder aprender e testar, e a oportunidade de construir os seus primeiros casos de estudo antes de precisar se vender. Então, olha que legal, você já consegue aqui uma prova social, consegue alguém que te valide.
Você ainda tá trabalhando, não precisa meter os pés pelas mãos. E aí você pode olhar para um planejamento como esse e dar aquela impressão de que você ganhou um segundo emprego. Mas o segredo para o método funcionar não é o volume de horas. Eu não tô dizendo que você precisa fazer isso mais 8 horas por dia. É, na verdade, a intencionalidade do movimento. A ideia, então, é quebrar essas ações em micro tarefas de 15 a 20 minutos ao longo da semana. E aí você pode dividir, por exemplo, na segunda-feira eu vou separar 15 minutos para olhar as finanças e entender onde eu consigo enxugar as pequenas assinaturas e custos necessários que estão aqui, que eu posso acelerar a minha reserva, né? Que eu consigo ser mais rápida nisso. Na quarta-feira, eu vou reservar 20 minutinhos para entrar no perfil de uma, duas pessoas que são referência no mercado que eu quero entrar e vou analisar como elas estão descrevendo seus próprios resultados, qual é a narrativa que elas usam, o que elas valorizam, o que eles estão percebendo aqui que vale a pena. Na sexta, eu vou escolher aqui um projeto que eu entreguei recentemente, no trabalho que eu tô agora, vou escrever um parágrafo bem estratégico, focando nos resultados e treinando já a tradução das minhas competências. O que que isso quer dizer? Isso vai ser muito valioso, porque quando você precisar se vender já para essa nova área, você já começa a pensar também como descrever essas habilidades que você usa agora nesse emprego atual para aplicar nesse novo mercado que você quer entrar. Então você fala, ó, isso aqui eu fiz aqui e eu consigo fazer a mesma coisa aqui, não muda tanto, são cenários diferentes, mas a habilidade é a mesma. E agora eu preciso ser brutalmente honesta com você. Esses micropassos não vão mudar a sua vida de hoje para amanhã, mas eles quebram a inércia e provam para o seu cérebro e para você mesma que você está construindo uma alternativa. E mais do que isso, que essa alternativa é real, possível e alcançável. Eu sempre falo isso e eu vou falar de novo, que é que o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Se você fizer tudo isso, você está dando uma chance para si mesma de construir algo que faz sentido para quem você é hoje e para a pessoa que você quer se tornar, para a vida que você quer ter. Se você não fizer nada, você vai deixar o acaso decidir por você qual a vida que você vai ter. Maturidade na carreira é entender que o seu emprego atual não é uma prisão. Se você souber planejar, o seu salário hoje é o maior investidor da sua transição. É ele que paga as suas contas e te dá a tranquilidade necessária para estudar, testar e errar nos bastidores sem o desespero de quem precisa fechar um contrato amanhã para pagar o aluguel. Se você sente que tem muita bagagem acumulada, mas que não tá no lugar que gostaria de estar e quer desenhar esse próximo passo da sua vida profissional com estratégia e sabendo exatamente onde você tá pisando, eu tenho um convite para te fazer. Eu abri alguns horários na minha agenda para fazer uma sessão de diagnóstico. Nesse encontro, a gente vai olhar para o seu momento atual de carreira de forma muito realista. Então, a gente vai analisar o seu cenário, mapear suas habilidades transferíveis e vamos estruturar o plano para que você possa mudar com segurança. E se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Um grande abraço e até a nossa sessão.